Eu acho que nós estamos com um probleminha de internet, mas vamos lá. Boa noite, pastor Leonardo. Boa noite a todos do YouTube e Facebook. Mais uma vez aqui com um vídeo da série Quebrando Tabus, né? Eu e o pastor Leonardo decidimos fazer esses vídeos justamente para a gente poder quebrar tabus mesmo, né? Tabus evangélicos, né? Quebrar esse negócio de as pessoas acreditarem em Papai Noel dentro da Bíblia, né? Sim, pois é. Né? Pois é. Mas, pastor Leonardo, suas considerações, muito boa noite. Hoje o dia foi corrido, o dia está frio, estamos aí com uma temperatura baixa, mas, como diz a palavra de Deus, damos graças em tudo. Graças em tudo, amém. Boa noite, pastor Luciano, graça e paz a todos que estão participando aqui, estou ajeitando meu fone de ouvido. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, né? Vamos falar aí sobre exatamente o que está acontecendo no mundo das igrejas, as heresias, né? E a maldição hereditária é certamente uma das maiores falácias, né? Desde a década de 70 até agora, né? Então, acho que é um tema muito bom para a gente esclarecer para o povo e sair dessa escravidão que as igrejas têm colocado as pessoas. Lembrando que todos podem participar, colocando suas perguntas aí, né? Estamos dispostos. Volto a repetir, se a gente não souber responder, a gente vai orar e responde de uma próxima vez. Mas eu, pastor Leonardo, nós temos aí condição de poder responder as perguntas de vocês, né? E se tiver um pastor também nos assistindo, pode participar e nos ajudar, porque todos aqui estamos crescendo na graça e no conhecimento perante Deus, perante os homens. Ninguém aqui é superdotado, né? Já viu? Pastor superdotado, né? Existe agora, viu, pastor, uma nova colocação dentro da igreja que superou o apostolado, né? Já passou? Passou, agora é deão. É? Dignidade eclesiástica. Aí já está num nível acima, além da expectativa. Daqui a pouco vai vir o vice-Jesus e aí vai ter o apóstolo superintendente, o apóstolo CEO do céu. As coisas estão ficando realmente como a Bíblia diz, né, pastor? Porque a Bíblia diz que esses dias chegariam, muitos iriam em nome de Jesus e proclamando coisas que a gente não acreditaria, né? Na verdade, nós fazemos apologia não da Bíblia, porque ela não precisa de defesa, mas nós fazemos apologia do que nós cremos na Bíblia. Isso é muito importante. Obviamente. Tá? O que eu creio na Bíblia? Eu creio que ela é a palavra de Deus e eu creio que ela tem razão em tudo e que ela está se cumprindo em todo o seu teor. Né? Então, isso basta. Né? É isso aí. A gente pode até admitir entre uma igreja e outra uma divergência teológica por um assunto ou outro. No entanto, a base tem que ser sempre a mesma. Jesus Cristo morreu por todos, se fez maldito na cruz, levando todos os nossos pecados, nos aliviando de todas as coisas e nos levou à presença do Pai como pecadores ainda para que tivéssemos a vida eterna. Exatamente, eu concordo. Isso é o fundamento do cristianismo, né? É verdade, pastor. Eu acho que o mais importante é a gente entender que não só a maldição hereditária é uma heresia, né, e ela é fundamentada em realmente uma visão teológica deturpada, né, mas ela arrebanha muitas pessoas que estão desesperadas para entender o porquê que passam por muitas lutas na vida, ou porque ainda não estão maduras em tratar as próprias deficiências, né, seja as tentações, os pecados, então procuram achar uma resposta para que consigam, de alguma forma, justificar uma fraqueza, né, justificar uma prática que ainda não foi bem resolvida na vida, e aí começa a procurar caminhos mais fáceis, né? E não combater o bom combate ou carregar a própria cruz, que é o que a Bíblia nos ensina. E muita gente ganha muito dinheiro com isso, né, pastor? Muito dinheiro. Bom, isso é verdade, porque a igreja virou negócio, né? Como vai? Tudo bem? Glórias a Deus que você está aí. Amém. Se tiver alguma pergunta, Maria de Lourdes, por favor, faça e a gente vai tentar responder para você aqui. Glórias Maravilha. Vamos lá. Quer começar com um versículo, pastor? Vamos embasar o povo?
Vamos, mas antes de a gente falar, a gente tem que falar o que é tabu. Por que nós queremos quebrar tabu? Né? Porque o tabu nada mais é que um comportamento errado, tá? Que não tem justificação, não tem base, não tem embasamento, não tem. É uma teoria infundada. Pronto, é um tabu. Ou seja, às vezes as pessoas inventam esses tabus justamente para prender outras pessoas dentro daquele pensamento, a ponto de que elas tenham medo de deixar aquele lugar por causa disso. Ou façam práticas de que as pessoas possam arrancar o dinheiro delas só por aquelas práticas, inventam um monte de coisa. Então, tabu é tudo isso. E eu, pastor Leonardo, decidimos fazer uma série de vídeos aqui, justamente para quebrar esses tabus, porque chega de enganar o povo, chega de falar heresias, chega de criar sistemas dentro de uma Bíblia que não precisa de sistema. A Bíblia tem vida em si mesmo e ela tem poder em si mesmo. Deus não precisa se justificar a ninguém, nem precisa inventar modas, né? Tem gente que está querendo, depois de Jesus, ressuscitar Moisés. O negócio está feio. Então vamos começar com o versículo. Vamos lá. Vamos começar pelo Antigo Testamento? Vamos, eu só queria aqui dar uma explicação breve para quem não tem familiaridade com o que é. Né? A teoria da maldição hereditária basicamente é imputar em uma pessoa o pecado ou a prática de uma outra pessoa. Por exemplo, um pai que vivia num vício, então imputa-se sobre o filho a tendência a ser tão viciado quanto o pai. Eu não estou falando geneticamente, eu estou falando espiritualmente. Né? Então, por exemplo, alguém que tem um problema financeiro é porque os pais tinham lá algum vínculo de gastos, ou seja lá o que for, ou alguém tem um problema de prostituição, é porque a mãe se prostituía, e aí transferem o pecado do pai para o filho, né? E como se o diabo tivesse legalidade para atuar numa outra vida por conta de uma prática de outra pessoa, né? É basicamente isso a teoria da maldição hereditária. Então, né? Esse tabu nada mais é do que uma coisa que vem de famílias, né? Isso. Ele nasce numa família e as pessoas que estão em cima de um púlpito às vezes se aproveitam disso para mostrar para ela que realmente ela está presa naquilo e que ele tem a solução. Ele tem a solução através de uma oração forte, fazendo quebra de maldição, fazendo regressão, fazendo umas coisas malucas aí para tentar tirar a pessoa de lá. E a pessoa que não tem conhecimento fica arrastando correntes, né? Que esses líderes impõem sobre as pessoas. Tá? E é uma ideia, né, pastor, muito interessante, porque foi criado agora o líder especialista em expulsar demônio, né? Então, esses homens, eles se intitulam e acreditam ser tão preparados para só trabalhar com libertação, são semideuses, né? É aquilo assim, eu consigo expulsar todo tipo de demônio porque o meu ministério é especialista nisso. E a gente sabe que isso é uma falácia, né? Qualquer um em Cristo pode expulsar um demônio, né? Contanto que esteja em oração e santificação. Eu falo até mais, viu, pastor? Eu falo que um demônio, aqueles que estão em Cristo, o demônio sai correndo, não precisa nem expulsar. Ele mesmo ele não pode habitar, né? No casa dividida não prospera, né, pastor? Eu acho que é basicamente isso. Mas quer fazer as honras? Faz a leitura do texto, pastor. Tá, vamos começar com Deuteronômio 5, que é uma leitura importante. Lá, eu não sei se a gente lê todo, mas o pessoal que está com Bíblia aí poderia até estudar esses textos, né? Um deles é o Deuteronômio 5. E quando Deus ele está falando que não pode fazer imagens, ele está colocando algumas regras, ele está colocando alguns atributos ali para a pessoa ter santidade diante dele e tudo mais, e o buscar, né, de uma forma verdadeira. Então, ele coloca algumas coisas e adverte, né? Porque ele fala que ele é um Deus zeloso, né? Então, vamos ler o texto aqui. Primeiro, o versículo 1, ele fala de Moisés, né? Moisés, ele chama todo Israel e fala para Israel, né, que tem que ouvir os juízos e os estatutos que Deus estava colocando para ele, para que o povo seguisse.
Lembrando que Isso. Deuteronômio é a segunda lei, né? É onde preparava as pessoas para viver em comunidade, tá? A primeira Ok. lei foi dada lá no monte, né? E agora a segunda lei, porque o povo ia habitar, né? Isso, Então, exatamente. Deus coloca isso e ele fala assim, olha, eu vou ler do versículo 6 em diante. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, aqui a primeira colocação. Eu fui lá, libertei vocês e trouxe para cá. E agora vocês vão Isso. viver em comunidade, sabendo que eu sou Deus, né? E eu serei o vosso Deus. Tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Conhecendo Uhum. Deus no coração dos homens, falou: vocês não podem inventar coisas, né? Eu sou o Isso. único Deus e é somente comigo que vocês vão tratar, através do meu servo Moisés. Não Uhum. farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu. Olha como Deus provisionou bem a lei. Nada em cima do céu, nem imagem minha, nada, nada que seja uma imagem, né? E semelhança alguma, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele fala: não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, Zeloso. quer dizer, cuidador. Eu sou um Deus que protege, um Deus que abraça, um Deus que está perto, né? Eu sou um Deus zeloso, Isso. que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Aqui tem duas coisas, pastor, que eu queria até colocar. Depois você pode fazer as suas colocações. A primeira coisa que Deus está falando é o seguinte: para quem obedece, né, tem bênção. Para quem desobedece, se torna maldito. Maldito por quê? Porque a bênção não vai existir. Então, é uma consequência da falta de bênção. Deus não Isso. está simplesmente fazendo uma novela em cima de pecadores, né? Uhum. E é interessante dizer que pecado é diferente de maldição, né? Um pecador, ele pode ser pecador, mas isso não significa que ele seja maldito. O Exatamente. maldito e outra, a pessoa, né? Que aqui nesse texto fala a pessoa que visita e que amaldiçoa não é o diabo, mas é o próprio Deus, por causa da quebra de aliança, né? Porque Deus fez um favor, né? Um favor que ninguém merecia, estavam lá no deserto, quer dizer, eles estavam lá no Egito porque mereciam. Sim. Essa é a verdade. Sim. Mas Deus tirou eles de lá e aconteceu tudo isso. Exatamente. Até aqui esse mesmo texto tem Êxodo, né? E no versículo 6 de Êxodo 20 diz assim: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O que eu entendo, né, é que a maldição ela é a ausência de bênção. É a Né? ausência de bênção. Não quer dizer que a maldição ela é algo por si, ela é a ausência de algo. Então, se eu não tenho a bênção, automaticamente eu estou sujeito àquilo que o mundo tem, que o príncipe deste mundo oferece. Né? Então, esse texto ele é muito utilizado, principalmente pelos propagadores da teoria, né, da maldição hereditária, quando eles falam assim: mas Deus diz que visita até a terceira e quarta geração. Mas a gente tem que entender uma coisa, que esse texto ele é uma figura de linguagem, né? Ele não é a literalidade. Então ele quer dizer o seguinte, e também não quer dizer que Deus visita a milésima geração, porque pode ser que nessa geração de crentes alguém se desvie, e essa pessoa não vai viver uma vida abençoada, né, por esta palavra. Então o que quer dizer? Que Deus visita a todos aqueles que o amam e os abençoa pela eternidade, se continuarem assim. E a maldição, a ausência, ela é por menor tempo. Quer dizer, eu deixo de ser abençoado por pouco espaço de tempo, porque a glória de Deus é tão grande que ela alcança, né? Essas pessoas, enfim. Então, Deus faz, só para eu finalizar, pastor, Deus faz uma visão muito diferente de uma coisa da outra. A bênção, ela se estende por muitas pessoas por muito tempo. A maldição, ela é muito pequena, né, comparada a tudo aquilo que Deus oferece. Então, as pessoas não podem se apoiar nesse texto literalmente,
né? Essa é a visão. Eu costumo usar a própria palavra, falar assim, bênção, ação do bem de Deus. Maldição, a ação do mal por falta da bênção de Deus. Por falta da bênção de Deus, exatamente. É a mesma coisa que dizer o seguinte, existe o escuro? Não, o escuro não existe. Ele passa a existir pela falta de luz. Na verdade, o que existe, quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nele há, o que ele fez? Ele falou, haja luz. Aonde não há luz, é trevas. Sim. Então, a ausência da luz transforma em trevas. E o pessoal gosta de mistificar de tal forma a ponto de prender pessoas e escravizar pessoas e torná-las um fantasma carregando correntes por um bom tempo, até colocando na cabeça delas que ele é o libertador, né? Através de uma execução de um determinado evento. De uma mandinga, né? Uma mandinga evangélica. Né? A quebra de maldição. Né? Quantas vezes a gente ouviu falar, né? Sem citar nomes aqui, mas a gente conhece uns picareta aí que fica fazendo ausência de maldição, quer dizer, fica a quebra de maldição, falando que o diabo sai até da tomada, né? O diabo vai, né? De onde ele quiser, mas que ele não pode fazer nada contra as pessoas, não pode. É a questão da simbologia, né, pastora? A simbologia ela é muito forte, né, nessa questão de quebra de maldição. Então, principalmente quem participa de cultos de libertação, tem aquele hábito de riscar papelzinho, de escrever nome de gente, ficar rejeitando, renegando coisas que nem sabe, né? Eu acredito que a libertação em si, ela está na certeza de quem nós somos em Cristo. Quando nós temos consciência de quem nós somos, você não precisa fazer nada, né? Inclusive, as pessoas ficam escravas desses ministérios de libertação, porque é aquela coisa, qualquer problema que ela tem, ela volta para fazer o culto de libertação, né? Eu tinha um problema de prostituição. Aí a pessoa não refreia os seus impulsos, ela volta lá. Não consegui parar. E passa a vida presa a essas pessoas, achando que um dia vai ser liberta num passe de mágica e ela vai parar de sofrer. E não vai. Né? Ou qualquer outra prática, jogo, vício, bebida, seja lá o que for. É bom comentar, pastor, que pecado ele traz consequências, mas não traz maldição, né? Sim. Não traz maldição. O pecado ele gera consequências e o pecado é errar o alvo, né? Errar o alvo significa eu estou tentando fazer um negócio, mas estou errando, eu estou indo para outro caminho. E é isso que acontece, isso que é pecar. Agora, é notório o que a Bíblia diz, que Deus ama todos. Você não falou? Minha é a alma de todo homem, de toda mulher e tudo mais. Isso. E dos filhos e de todas as gerações. Eu tenho o texto aqui, ó. Né? Jeremias 31, iniciando no 28, vou ler rapidinho, pastor. Diz assim, né? Iniciando no 29. Assim, naquela época não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por conta do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. É a lei da semeadura, né? É a lei da semeadura. E é interessante que existe, sim, uma ação hereditária que é genética. Às vezes a pessoa lá fala assim, meu pai ele tinha um negócio nos olhos e o filho tem, o meu avô tinha, isso é hereditário, é genético. Agora, maldição, né, ela não tem essa atribuição de hereditária, né, de ser hereditária. A maldição nada mais é do que quebra de aliança. Se você quebrou a aliança com Deus, né, você não tem a bênção de Deus. Por quê? É a mesma coisa que ele virasse as costas. Sim. Né? Nós temos 2 textos aí que está em Romanos e Isaías, capítulo 1, aliás, de cada um, e a gente vê lá o que Deus fala nesses 2 textos, né? Sim. Mas nós temos outro aqui que define bem, pastor, que é Deuteronômio 28, que fala de 2 montes, do qual Moisés colocou um povo, chegou para o povo e falou, vocês vão vir aqui, e ali era o povo falando, olha,
maldito serás. Aí no outro lá gritava, bendito serás. Então, quando você é maldito, se você não ouvir a voz de Deus, se você não fizer isso, não fizer aquilo, como você vai ser maldito? Vai dar certo, você não vai ter o fruto da sua terra, você não vai ser bendito na cidade, não vai ser bendito no campo. Por quê? Porque ele é uma pessoa desobediente e é uma pessoa que está pagando o erro de ter virado as costas para Deus. Né? Exatamente. E isso se justifica, pastor, no que o senhor está falando, em Deuteronômio 11, 26, que diz assim, né? Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Olha aí, né? O texto se justifica. Né? O próprio Antigo Testamento justifica. Na atualidade, pastor, essa lei, ela não é que a lei foi extinguida em Cristo, mas ela foi cumprida em Cristo. No entanto, nós podemos ressuscitar a lei através da quebra de aliança. Quando nós temos Cristo e confessamos Cristo e falamos que Ele é nosso Senhor, mas nos rebelamos, viramos as costas para Deus. O que fala a Bíblia lá em Apocalipse? Que todas essas pragas, todas essas maldições virão para aqueles que desobedecem. Sim, né? sim. Mesmo falando era pós-Cristo, tá? Sim. Agora, é muito fácil. Para quem é a maldição? É para aquele que é desobediente é aquele que odeia Deus e não quer saber de Deus, que ele quebra essa aliança. E quem é bendito? Aquele que ama a Deus e busca a sua face. Mas eu sou pecador. Eu sou pecador e sempre serei. Em que momento você deixa de ser pecador? Em nenhum momento. Nós estamos no corpo dessa carne. Pecar, nós somos pecadores e pecaremos sempre. Sim. Você quer ver só? De repente eu olho para você e você fala alguma coisa e eu penso mal daquilo que você falou. Pronto, já pequei. É o suficiente. Por quê? Porque eu julguei, porque eu estou no corpo dessa carne. No entanto, isso não quer dizer que eu sou maldito. Sim. Né? Quer dizer que o senhor pecou. Eu pequei. Tá? Qual consequência do pecado que pode me trazer, por exemplo, a mentira? Né? Apesar de a gente saber que o diabo é o pai da mentira, qual a consequência que me traz o pecado da mentira? Eu não viver a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, a verdade de Deus, e eu ser uma pessoa totalmente alheia à bênção de Deus, por causa dessas mentiras que eu vivo. Né? Então, tem tanta coisa para se pensar. Mas sabe que tem uma parte que é muito importante a gente esclarecer, pastor, que voltando, sem querer ser redundante, mas voltando no texto de Êxodo, quando fala sobre visitar a 1000ª geração e a bênção, muita gente se apoia da seguinte forma. Diz o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que tenta viver a melhor forma com Deus, então os meus filhos, independente do que eles venham fazer, eles vão ser abençoados. E não é uma verdade. Né? As pessoas vão colher mediante as suas próprias escolhas. Inclusive, aquele que visitou até a 3ª geração, se na 3ª geração a pessoa conheceu a Deus, não tem porquê a maldade de ninguém ser visitada nela. Né? A maldição, que é a ausência de bênção, ela termina em Cristo. Em Cristo. Qualquer um que conheceu a Cristo, automaticamente já está liberto pela obra da cruz. Né? A obra da cruz ela é suficiente para nos livrar de qualquer maldição. Senão, se a obra da cruz não fosse, pastor, imagina, eu tivesse que fazer um ritual ou ter que fazer uma mandinga evangélica toda vez para qualquer coisinha além da obra da cruz. Como é que vai ser isso? Né? Então as pessoas não vão ser livres nunca. Você imagina, se para cada coisa eu tenho que ter um ritual específico, um é rasgar papel, outro é rejeitar, outro é falar nome, outro foi a mãe que rejeitou no ventre. E aí não tem fim esse negócio, né? Vai ser liberto quando? Nunca, se for por essa linha. Exatamente. E outra, essa linha arremete a um aprisionamento, na verdade. Porque você imaginou você ter que ficar confessando o erro do bisavô, do vô, e você ficar levantando árvore genealógica e fazendo aquelas coisas. Quando Jesus nos justificou,
A Maria de Lourdes está falando que viveu muitos anos triste por causa eu só não entendi, Maria de Lourdes, Êxodo 5:20, mas acontece o seguinte, a Maria de Lourdes já conversou comigo, ela fala que ela foi pega nesse negócio de maldição hereditária, tá? Só que, graças a Deus, hoje existe um remanescente que está falando e está desfazendo essas coisas, né? Como nós estamos aqui hoje, muitos pastores estão incomodados com isso, estão desfazendo essas coisas, porque sabe que esse caminho leva ao aprisionamento, quando, na verdade, João 8,32 fala que Cristo liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Né? Aí no 36, que é o contexto, imediatamente após, fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui não está falando se a placa tal, ou o pastor tal, ou a mendiga tal, evangélica tal, vai libertar. Não existe isso. Exatamente. A gente pega a passagem de 2 Coríntios 5,17, diz assim, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, se eu estou em Cristo, tudo se fez novo. O que eu fiz no passado, antes de conhecer Jesus, quem eu era, morreu na cruz. Morreu. Comecei de novo. Deus me deu uma folha em branco. Começa do zero. É isso. Só que o problema, pastor, é que as pessoas não compreendem a diferença entre tentação, opressão, né, e libertação. Ser tentado, o diabo vai tentar naquilo que a pessoa era fraca no passado. Se a pessoa era dada a vício de bebida, o diabo vai tentar onde? Na bebida. Se a pessoa era dada a vícios de prostituição, é na prostituição. Aí a pessoa não aprende a ter raiz na igreja, aprende a ter raiz em Cristo, ali a igreja não ensina, e aí a pessoa começa a ser tentada pelo diabo e ela confunde isso com estar ainda aprisionada. E não, ela tem que combater isso em Cristo. Não que ela é uma prisioneira de quem ela foi no passado. E as pessoas passam a vida prisioneiras, achando que são presas a quem elas eram. E tudo aquilo foi anulado na cruz. Né? Se você pegar... Você quer ver uma quebra de maldição? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão. E aqui o verbo é estar o tempo todo. Né? Não é um estado só primeiro eu estive. O pessoal é engraçado, porque o pessoal, às vezes, eles não querem ler a Bíblia, né? E eles ficam preocupados com o que está falando ali. Então, vem um camarada e fala assim, olha, você vai lá, unge o chuveiro, porque junto com as águas, né, vêm os diabos e amaldiçoam a sua cabeça, né, o seu corpo, né, e o seu corpo vai ser tentado. Então, eles criam uma teoria que nem criam do Big Bang. Né? O Big Bang não deixa de ser teoria hoje porque não foi comprovado. E eu gosto de dizer que a comprovação da ciência é o experimento. Sim. É o experimento. Como é que eu comprovo que eu não estou em maldição hereditária? Eu experimentei Jesus na cruz. É isso aí. Exatamente. A palavra diz que não há tentação maior do que aquela que nós possamos suportar. Né? Sim. Não tem como. A pessoa fala, eu não consigo porque eu estou preso. Não, você não está. Você só tem que se firmar. Tem que assumir um compromisso e não cometer mais os erros do passado. Mas porque o diabo, pastor, a gente não pode esquecer do sofisma, né? Que o diabo vem e fala no ouvido da pessoa. Olha, você ainda é preso. Ou ele fala assim, né? Como se fosse ela. Eu ainda sou um escravo, eu não consigo lutar contra isso. Na primeira pessoa do singular. E a pessoa acredita que é ela pensando. Né? Ele coloca um pensamento como se fosse você pensando. Exatamente. Você vê alguma coisa, você... tem uma reação, e o diabo, como ele está ao redor, e ele conhece muito o passado, né? Então, ele fala assim, olha, ele joga um pensamento, eu estou com medo disso, eu estou fazendo errado isso. Então, quando ele joga esse sofisma, ele prende a pessoa como se fosse a pessoa pensando naquilo que está fazendo. Exatamente, né? Exatamente. A Maria de Lourdes falou aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 5, né? E ela foi pega por muitos anos ela ficou triste por causa desse versículo, né?
Não te encurvará a elas, nem servirás, porque o Senhor, seu Deus, é sobre idolatria, né? Idolatria. Dos pais, do filho, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Sim. É duro, né? A gente vai falar essas coisas aqui, mas quanta gente que está usando esses versículos para prender pessoas, né? Para criar verdadeiras farsas dentro da igreja, né? Tem gente que vive disso, né, pastor? A pessoa vive disso aí, de vender livro, de ficar fazendo curso de libertação. É isso, o cara vive disso. Então, quanto mais tempo ele aprisionar as pessoas, melhor para ele, né? É isso. Uma vez, um rapaz chegou para mim, pastor, e falou assim: pastor, você precisa ler um livro. Eu falei: qual livro? É de uma pastora que Deus permitiu e arrebatou ela até o inferno. Eu falei: para, nem leia isso aí, pelo amor de Deus. Vou nem começar. Não começa com esse negócio, porque ninguém vai ser arrebatado no inferno. Que história é essa? Então, esses contos, né, essas histórias, criam comichão nos ouvidos das pessoas, e as pessoas ficam presas e ficam preocupadas de tal forma com aquilo que se esquecem de viver a verdade de Cristo. Exatamente, né? Tem um texto aqui, pastor, eu vou só ler aqui para complementar, Romanos 8, o senhor leu 1, né? Eu vou ler aqui o 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, porquanto o que era impossível à lei, nós estamos falando de lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Acabou. Matou aqui a teoria da maldição. Acabou agora. A Maria de Lourdes está falando porque as pessoas na igreja falavam que a mãe biológica dela não acreditava em Deus. E essa maldição veio para ela e passou de geração em geração. Pelo contrário, começou a bênção nela. A bênção começou nela, né? Você vê como é que é. Isso é muito sério, né? Eu vou falar uma coisa, Maria de Lourdes, veja bem. Você sabia que o ateu é crente porque ele crê que Deus não existe? Então ele é crente. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que creem em outras coisas. Uma vez um rapaz chegou para mim e ele era de uma igreja do qual eu não vou citar o nome, mas ele chegou para mim e falou assim: pastor, é o seguinte, se o senhor perdeu alguma coisa, o senhor enfia um garfo na terra e prende o rabo do capeta que o senhor acha, porque é ele que está escondendo. Então, quer dizer, como crer numa fábula dessa e deixar de crer naquilo que Cristo ensinou? Exatamente. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que é isso? Uma quebra de maldição, não tem outra coisa. Crer no Senhor Jesus já quebra qualquer tipo de história que tenham criado no passado. Sim. Né? O problema é que as pessoas não se fortalecem, né, pastor? Elas não criam raiz em Cristo. Então, é como aquela terra de espinhos, né? Que na primeira dificuldade a semente vai morrendo. Não é a terra boa. E no lugar da pessoa se transformar em terra boa, ela permanece sendo espinho. Né? Ela não consegue suportar as próprias lutas que estão ao redor dela. E isso aí é muito sério, porque a gente cria uma geração de pessoas neófitas, de pessoas fracas na fé, né? Não por conta delas em si só, mas porque também aprendem de modo errado. Né? Você vê que coisa, né? A Maria de Lourdes falou que a mãe biológica não acreditava em Deus, né? E falaram para ela que ela estava em maldição hereditária, ou que isso estava pegando na vida dela. Só que olha que bênção, que ela está aí ouvindo a palavra, o Espírito Santo alcançou. Olha aí. E ninguém confessa que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Né? E Deus nos amou primeiro, né? E se a gente entender também o propósito da graça, né? A graça explica o tremendo amor de Deus por nós. Né? Como ele se deu por nós. Porque Amém. Tremendo isso. É tremendo. E às vezes as pessoas falam todo mundo é filho de Deus. Não, a gente passa a ser filho de Deus quando a gente se torna coerdeiro em Cristo
né, do reino de Deus. Aí passamos da condição de criaturas para filhos de Deus. Então, a Bíblia ela traz esses fundamentos verdadeiros que as pessoas têm que conhecer. Tem uma passagem aqui em Gálatas 3:13, pastor, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A palavra já diz, Cristo se transformou em maldição no meu lugar. É substitutivo. É substitutivo. Mas problema crítico, as pessoas não conhecem a palavra. Olha, não conhece a palavra. E veja só o fato de Deus se esvaziar da sua glória, tomar a forma de homem e morrer na cruz, é porque ele mesmo não passou por cima da lei dele. Quando ele decretou a maldição lá atrás, ele falou, só tem um jeito de quebrar essa maldição. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado todos desobedeceram, não há um santo sequer na terra. E aí o que acontece? Para quebrar tudo isso, só por um homem que deveria sair, e que é aquele que cumprisse toda a lei. Sim. Foi lá que Jesus cumpriu tudo. Sim, e isso se estende, né, pastor? Porque a gente não vê só na questão da maldição hereditária, mas a gente vê hoje muito em moda a questão da demonologia, né, o estudo dos demônios, né? Aí existem os especialistas em mapeamento espiritual e demônio, que fica lá brigando, procurando quem é o demônio que faz tal coisa, e eles não entenderam uma coisa específica, que qualquer demônio tem que sair pelo nome de Jesus. Eu não tenho que perder tempo com mapeamento de demônio. Qual é o problema? O problema é aquele, sai em nome de Jesus. Para de perder tempo com o que não interessa, né? Mas as pessoas estão presas a visões teológicas deturpadas, e mais, pastor, eu digo que essas linhas de pensamentos de cura e libertação, esses pastores, né, eles têm uma exegese, quer dizer, uma leitura bíblica, eles conseguem fazer uma cadeia bíblica que quem não tem conhecimento acredita, porque eles vão linkando texto sem contexto, e daqui a pouco as pessoas acreditam em aquele monte de bobagem, né? E passam a vida ali acreditando naquelas heresias e vão replicando esses modelos heréticos, que é o pior. Então, a igreja está doente, né? Pelo levante dos falsos profetas nos dias de hoje. É muito sério isso. Né? É muito sério e vou falar, viu, pastor? As pessoas estão tão fracas de conhecimento, tão fracas, que elas acabam assimilando qualquer coisa. Se alguém for de púlpito e quebrar, ou falar em quebra de maldição, as pessoas estão tão carentes, estão tão necessitadas de um abraço, né? Porque os dias de hoje são trabalhosos, os dias de hoje são penosos, né? E as pessoas estão tão necessitadas que qualquer coisa que traga uma afetividade, até demônio bonzinho agora existe. Existe até um filme aí que o demônio tem os chifres cerrados e o cara é bom, ele ajuda as pessoas. Ele é herói, né? Ele é herói. Ele é herói. Então, criam isso. Tem aquela outro seriado lá que o cara é o próprio Satanás. É o Lúcifer, né? Lúcifer, né? Isso é uma grande mentira, porque Lúcifer não existe mais. Era um anjo de luz. Não existe mais essa pessoa de Lúcifer. Deus desterrou ele e transformou num diabo. Então, quer dizer, como que as pessoas acreditam nisso e às vezes não conseguem acreditar nos evangelhos, não conseguem acreditar no simples ensinamento de Jesus? Mas são as doutrinas de demônios, né, pastor? Porque elas soam como... elas eliminam a necessidade de ter que mudar o caráter, de ter que deixar de ser o velho homem e virar um novo homem. Né? A pessoa não aprende a lutar contra o velho homem, matar a própria carne. Não, ela vai procurar uma solução mágica para ser livre daquilo que ela foi no passado sem ter que se esforçar, sem ter que enfrentar o diabo, sem ter que ter vida de oração, vida de jejum. E aí a pessoa procura o caminho mais fácil, que é rasgar o papel, rejeitar até a 20ª geração e por aí vai. Né? E como esses pastores descobriram a mina de ouro, porque eles mantêm esse povo cativo o resto da vida, para eles, quanto mais maldição tiver, melhor. É mais ou menos isso, né?
É isso. Então, às vezes as pessoas entram aí no estudo de armatiologia, sabe? E que fica estudando o pecado, fica estudando o seu... E aquilo vai, sabe? Vai mentalizando, vai transformando a mente. Daqui a pouco ela está acreditando que o diabo está vencendo Jesus Cristo. É sério as coisas isso. ficam de uma forma... E é interessante, por que eu tenho que estudar o diabo? Né? Por que eu tenho que estudar o pecado? Se, na verdade, eu posso estudar a Cristo, se eu posso falar daquilo que Cristo me ofereceu, daquilo que Cristo fez por mim, isso basta. Porque quanto mais em Cristo eu estou, menos do diabo eu tenho. É lógico. E outra, por que ficar falando do diabo na igreja? Porque se o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, né? Se o diabo já foi vencido por Cristo, por que a gente tem que pensar nele? O diabo, para mim, não é nada. E tem gente que tem medo, pastor, de falar do diabo. Tem medo. Né? Para começar, eu falo para as pessoas, não precisa nem pensar nele, porque ele não significa nada. O que significa para você é Cristo. Esse sim significa. E esse é que você tem que dar o maior tempo e o maior valor, ouvindo os seus ensinamentos e a sua vontade. É aquela coisa, né, pastor? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, menos risco nós corremos, né? Assim, eu sei qual é o meu ponto fraco. O senhor sabe qual é o seu e quem está assistindo a gente sabe. Quanto menos eu brinco com o meu ponto fraco, menos corda eu dou pro diabo querer fazer forfé na minha vida. Sim, quanto mais eu me afasto do meu ponto fraco, mais perto de Deus eu tô, né? Então, as pessoas têm que aprender a ser madura na fé também. O problema, pastor, o que a Bíblia diz? Que o povo sofre por falta de conhecimento. De conhecimento, né? O povo padece, né? Padece. Fica doente, né? Você vê, o próprio Salomão, quando ele era jovem, ele escreveu Cantares, né? E Cantares falava do quê? Da mulher bonita. Era o que os jovens se interessavam. Estava doidão pela menina lá, e ele escreveu Cantares. Apaixonado e queria, quer dizer, o corpo fluindo e aquela coisa. Então ele escreveu Cantares. Aí, numa média idade, né, Salomão já começa a dar uns ensinamentos. E no capítulo 7, ele fala, cuidado que a mulher vai sair ao seu encontro, cuidado com experiências e ruins. Claro. Chega no final da vida dele, ele fala assim, é tudo vaidade. Aí você vê Provérbios. Provérbios ele fala, né? Cuidado com a mulher que sai ao seu encontro, né? Que ela vem formosa e tal. É o Salomão experiente em Provérbios, né? É o Salomão experiente. É um Salomão já na meia idade, né? Agora, o Salomão já na idade, já na terceira idade, já está mais velhinho, ele chega e fala assim, olha, eu vi que tudo isso é vaidade, não prestou para nada. Eu fiz, e o que eu chego à conclusão que o bom é temer a Deus e obedecê-lo. Eu acho que é muito interessante que ele fala muito sobre as paixões, né, pastor? Salomão está falando sobre paixões humanas. E o quanto que a gente tem que se afastar dessas paixões humanas. O resumo é isso, né? A gente tem que entender. Eu falei outro dia, acho que eu falei de uma pessoa, eu falei assim, antes de você fazer pedidos a Deus ou falar alguma coisa, você tem que conhecer a si mesmo. Por que você vai fazer os seus pedidos? Aonde os seus pedidos, né, se encaixam dentro daquilo que Deus poderia estender a mão e realizar? Sim. Você tem que entender se o que você está pedindo é para o seu próprio deleite, né? Aí você está pedindo mal, a Bíblia diz. Sim. Né? Agora, se você chega diante de Deus, Deus é abençoador, Deus é galardoador, Ele ama abençoar, Ele nos ama de tal forma, e Ele provou pela palavra dele que Ele nos ama, que Ele nos ama incondicionalmente. Ah, Senhor, mas eu sou pecador, mas eu te amo, filho. Isso é gostoso de Deus, né? Eu abomino o pecado que você está cometendo, porque esse pecado te maltrata, esse pecado traz consequências, esse pecado judia de você, né? Então, eu quero que você viva bem, eu quero que você viva em paz, eu quero que você viva na luz. Luz nada mais é do que um entendimento claro de todas as coisas. Claro, claro. Eu fico pensando, pastor, se o apóstolo Paulo tivesse que fazer cura e libertação, maldição hereditária, você imagina exercer o ministério nunca,
Né? Se ele ficasse lá rejeitando todos os pecados que ele cometeu antes de ter um encontro com Jesus, imagina como é que ia ser, não ia exercer nunca o ministério. Né? Olha, eu fico pensando o seguinte, que eu vou até aqui ironizar um pouco, mas dizendo o seguinte, um desses caras que fazem quebra de maldição, falando para Paulo, olha, você caiu do cavalo, porque seu bisavô caiu do cavalo lá atrás, seu avô caiu do cavalo, e aí vai. E por aí vai. E a gente vê Paulo, e aí, pastor, olha só para fazer um contraponto, quando a gente vê Paulo falando assim, que ele orou a Deus e pediu para ser livre da espinho na carne e não foi. Quer dizer, era uma maldição hereditária ou era uma luta que ele tinha que exercer? Ele tinha que exercer a luta dele contra a carne dele. É um exemplo. Deus não tirou o espinho na carne dele? Porque Deus achou irrelevante que ele estava pedindo. Né? Falou, Paulo, isso aí não vai te interromper. Como Moisés, não, eu sou gago, como é que eu vou falar? Não, isso aí não é problema. Deus não poderia curar a gagueira dele? Não, falou, não, deixa que eu mando Arão, e Arão fala o que eu te mandava dizer. Sim. Deus resolve de uma forma sem usar as fraquezas do homem. Tá? Deus, ele sabe como agir, ele conhece. Né? Jesus, ele falou, eu sei bem o que está dentro do homem. Porque Jesus ele tem 3 formas aqui. Ele tem a forma humana, ele tem a forma divina, né? E a forma do Espírito Santo, ele mesmo, né? Ele falou, eu tenho o poder de tirar a minha vida e torná-la dar. Então, quer dizer, Jesus ele tinha conhecimento do que o homem pensava, inclusive na época. Né? Quando nós temos a plena consciência do que é a obra da cruz, que é realmente Deus pegar o pecado, o velho homem, aquilo que nos levaria compulsoriamente ao inferno e falar, acabou. E eu entrego isso para Cristo, falo, Senhor, eu morri com o Senhor na cruz. E quando eu digo que ressuscitei no 3º dia com ele, quer dizer o quê? Eu nasci de novo com Cristo. O Cristo que ascendeu é o mesmo com que eu quero me assemelhar. Sim. Como pode ainda habitar pecado em alguém que foi ressurreto com Cristo? Espiritualmente, né? Profeticamente falando. É uma analogia terrível que as pessoas não conseguem compreender o quão miserável acaba sendo dizer que mesmo após ressuscitar com Cristo, eu ainda carrego maldições. Né? Eu anulo completamente o poder da morte na cruz. Eu acho que não tem nada mais poderoso que isso na Bíblia. Não existe. A nossa base fundamentada é essa. Né? Olha, é interessante quando a gente vê lá atrás Deus falando para Abraão aqui, em ti, Abraão, eu farei bendita todas as famílias. Sim, famílias. Como é que você pode pensar em maldição, né? Se Deus falando isso para Abraão e... dá muito poder para o diabo, né, pastor? Dá muito poder. Dá muito poder para o diabo, escutar. Me desculpem vocês que estão nos ouvindo, mas eu acho que aí tem pastor que às vezes está noiado, não é possível, que está pensando em coisas horríveis, né? Porque não sei o que acontece. Como é que os caras inventam? A pastora que foi arrebatada no inferno vende livro, né? E os caras compram para entender o que ela foi fazer no inferno. O ex-satanista, né? É sempre aquela coisa, né? Porque matava a criança, porque fazia o risco. As pessoas têm interesse por essas coisas, né? E não se interessam pela santificação. Tanto é, pastor, que existem certos cultos demoníacos, né, satânicos, que são retirados da Bíblia por textos que estão lá atrás, né? Aquele Baal, por exemplo, que tinha boca, que tinha um fogo dentro, que jogavam as crianças lá dentro e faziam... Moloque, que veio do Egito. Todos esses deuses vieram do Egito. Né? Aserá, e por aí vai, né? Que tinha os cultos de prostituição, mas isso não... E aí vai. E tudo isso é tirado e transportado, né, para a era atual. E precisamos fazer quebra de maldição, porque lá atrás o seu pai cultuava, a sua tia falava que, não, Deus me livre, e nisso forma um sistema. Eu conheci uma pastora que ela trancava as pessoas na sala e fazia regressão, pastor. Regressão. E as pessoas entravam naquele, vamos dizer,
naquele hipnotismo, né? Eu não sei do que eu posso chamar isso. Eu entrava naquele zen, né? Aquele transe, né? Aquele transe, e começavam até a chorar como criança. Agora eu já bebi, agora... Gente, isso é uma prática da Umbanda, uma prática de coisas que... Demoníaco, né? É demoníaco. Não dá para entender. É demoníaco, e as pessoas caem nisso dentro de uma igreja evangélica. Isso que é pior. Caem porque elas, na verdade, pastor, elas caem em todas as religiões. Qualquer uma. A pessoa vai em qualquer uma, ela acredita naquilo que lhe apresentam, né? Esse é o pior. Então, o problema de ter gente mal formada e neófita no púlpito, pregando o que aprende de ouvido e por aí vai, é o que forma essa legião de gente que sofre. As pessoas estão sofrendo, né? Sim. Às vezes não é culpa só do povo, né, pastor? A gente não pode, às vezes, exigir que as pessoas tenham o mesmo conhecimento que nós, que estamos no ministério há tanto tempo, os pastores. Mas as pessoas aprendem errado. E o problema é que quando você apresenta, aí ela fala, não quero, não concordo. Aí que nós já temos... Aí é o problema, né? Que não querer nem ouvir, né? E aí virou resquício de seita, né? Pastor, você acha que na atualidade as igrejas estão tentando apresentar um Cristo que vende? Um Cristo que vende, né? Sim, Ou seja, não é mais um Cristo que é vendido. Agora é um Cristo, estão usando um Cristo que vende a minha ideia e eu fico rico com isso. E eu acabo ganhando dinheiro com isso, né? E eu uso uma forma de prender as pessoas, porque sem as pessoas não tem quem me dê. Sim, claro. Eu preciso é a máquina, né? É a máquina. É a maquininha, né? Virando. É a máquina, é uma empresa, né? É uma empresa. Então, as pessoas têm que fugir disso, elas têm que se libertar disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu penso o seguinte, pastor, eu reconheço, tá, os pastores que vivem da obra, reconheço e acredito que tem que ter o seu salário, sim, né? E quem paga, e quem sustenta essas vidas que vivem para abençoar as pessoas é a igreja. Agora, o que a igreja não pode é virar uma máquina de fazer dinheiro, são coisas diferentes. Você tem um pastor honesto, que é aquele cara que vai lá, cuida das pessoas, está no hospital, está abençoando, passa o dia para a obra. E você tem aquele cara que vive de vender curso. Vender curso de libertação, vender curso de não sei o quê, vender seminário. E esses caras que no lugar de entregar de graça o que recebeu, não, ele cobra para entregar. Quando Deus coloca o dízimo e oferta na palavra dele, ele tinha um propósito. O propósito é saber o seguinte, que pessoas que não teriam condições precisariam ter recursos para levar o evangelho para alguns lugares. Sim. Conselhos foram dados para Paulo e outro para outros apóstolos, né? Mas, por exemplo, você pega um missionário, você pega uma pessoa, você tem um casal, como é que você vai tirar ele daqui de São Paulo e mandar lá para a China, por exemplo, sem que a igreja provenha recursos para ele estar lá? Claro. Né? Claro. Ele já está dando a vida dele, ele já está saindo desse lugar, se aculturando com pessoas diferentes, mas ele precisa ter apoio, ele precisa ter recurso. Concordo. E aí é que o dinheiro que entra na igreja faz a diferença. Né? É para a obra. Quando você sustenta algo verdadeiro. Agora, eu lembro uma vez, pastor, eu gosto de citar algumas coisas, porque eu tive muitas experiências, né? E uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, eu vou fazer uma obra lá no Sendeiro Luminoso, você conhece ali, são só traficantes, pessoas né? Eu vou fazer uma obra ali e tal, e Deus falou para mim que você vai me ajudar. Aí eu falei assim, eu não, pastor. Deus falou com ele antes de falar com o senhor. Não, olha só, eu falei, eu ir lá para o Sendeiro Luminoso, não, está repreendido isso aí, né? Acho que Deus falou alguma coisa. Ele falou, não, você não vai comigo, você vai me sustentar. Eu falei, eu vou te sustentar, e Deus falou com você, por que Deus não falou comigo? Deus tem que falar comigo. Se o dinheiro vai sair de mim, ele tem que me convencer a pagar tudo isso. Então, eu acho maluca que às vezes as pessoas caem pelo
pelo fato de serem crentes. Ah, não, um irmão é uma benção. Cuidado, porque o diabo vem como anjo de luz. Eu acredito o seguinte, a gente tem que conhecer a casa que a gente está. Né? Se a casa que eu estou é séria, eu tenho que investir lá, porque é de lá que vai ser enviado as pessoas que vão pregar a seriedade. Se a casa não é séria, eu tenho que sair dessa casa e ir para a casa séria. Sim. Né? Esse é o grande caminho. Agora, eu acredito que é muito maior o número de pessoas sérias do que as que não são. Muito maior. Né? E os pastores que vivem da obra, a gente sabe que quem é o pastor que é honesto, vive da obra, como é sofrido. Né? É um chamado. É um chamado. Né? Mas aquele que vive para a obra, né? De verdade. O próprio Jesus, ele não tinha nada, ele não tinha recurso nenhum. E ele dependia do quê? Da doação das pessoas. Sim. Ele precisou entrar em Jerusalém montado num jumento, ele precisou que emprestassem um jumento para ele. Ele não tinha. Né? E isso é compreensível. Agora, o que a gente não pode compreender é a gente ver esses templos aí criando placas e sustentando coisas fabulosas, né, cheia de dinheiro e criando um império. A gente tem que pedir para Deus sustentar os bons, né, pastor? Agora, voltando à nossa maldição. Voltando ao nosso texto. Sim. Maldição existe, hereditária não. Isso é fato. Não existe maldição hereditária porque o filho não pode pagar pelo pecado do pai. Porque todas as almas são de Deus, né? E ele sabe que o filho não pode pagar pelo erro do pai. Claro. Agora, a maldição existe. E quem amaldiçoa é o próprio Deus. Só que ele amaldiçoa quem? Aquele que não quer saber dele, aquele que não tem nada com ele, aquele que evita estar com ele ou tem ódio de Deus, vamos dizer, quebra uma aliança tremenda. Esse cara, ele não tem a bênção de Deus, então ele se torna maldito. Né? Sim. Agora, a partir de Cristo não existe mais nada, né? Todos são pecadores, todos foram justificados, e a gente quebra a justificação, né? Sim, pelo sangue, né? O sangue. Em maldição hereditária, a gente desfaz da justificação em Cristo. Eu costumo dizer que Jesus não morreu por 2 coxinhas e uma Coca-Cola, né? O sangue, ele tem o papel, derramou seu sangue pelos nossos pecados, nos lavou dos nossos pecados. Então, isso é muito sério. Né? Não morreu ali, morri só pelo seu pecadinho, não, ele morreu por todos os meus pecados. Todos. E se eu aceito essa justificação, nova criatura eu sou. Acabou. Né? Agora, o recado que eu quero deixar... Pode falar, pastor. Pode falar. O jejum, né? O jejum é outra falácia, que as pessoas fazem jejum de pizza, de coxinha, de Coca-Cola. E qual é o jejum verdadeiro? O jejum verdadeiro é aquele que você deposita o seu coração com um propósito ao reino de Deus, e não tem outra coisa. Então, o que eu quero? Por que eu estou jejuando? Eu estou jejuando para que Deus me dê mais discernimento, me dê mais sabedoria, né? Eu estou tentando derrubar a minha carne para que ela não fale tão alto, então me torne uma pessoa mais ouvinte de Deus, menos ouvinte das próprias concupiscências, né? Das coisas que nos rodeiam, que nos dominam. Então, hoje, tudo está assim, né? Tudo virou um artigo de venda, né? De negócio. Né? Eu digo assim, né? Você pega lá em Isaías, quando fala sobre o jejum, a gente vê que ele é exclusivo para nos aproximar de Deus e nos fortalecer. É para isso. Esse negócio de eu vou fazer jejum porque eu preciso de um emprego. Isso não existe. Né? Não tem jejum para conseguir algo. Jejum é para estar perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais a bênção me persegue. Né? É uma reação em cadeia. Né? Não dá para jejuar. Quer pedir alguma coisa para Deus? Ora. Ora e Deus dá. Agora, não vai fazer jejum porque não é para isso. Uma grande comprovação disso é o próprio Jesus, né, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, né, e ele jejuou lá porque ele tinha que se preparar porque o diabo ia encontrar com ele e ia desafiá-lo.
Ponto. Exatamente. E aonde ele teria que estar? Ele teria que estar no centro da vontade de Deus. Sim, exatamente. Para que não pecasse ali, vamos dizer. É. Jesus estava sujeito a pecado, pastor? Eu acredito que ele estava sujeito a pecado. Porque ele estava no corpo da carne. Ele sentia. Poderia pecar. Sim, né? sim. E o próprio Jesus, ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci, quer dizer, foi difícil. Ele deu exemplo. Eu imagino que Jesus ali pensando, um soldado querendo colocar lá 40 chibatadas e não sei o quê, e ele pensando, poderia acabar com esses caras aqui rapidinho, mas ele não usou, né, a forma de Deus. Né? Ele foi obediente. Né, ele foi obediente até o fim, mesmo se colocando na mão dos homens e sofrendo tudo por causa do pecado do homem. Né? Exatamente, pastor. E como é que a gente vai falar de maldição hereditária vendo o sofrimento de Jesus até chegar na cruz? Exatamente. E se a gente for fazer o resgate da maldição hereditária, vai ter que ir até Adão. E vai chegar lá, não vai conseguir eliminar o pecado original. Porque ele só é eliminado pelo sangue de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para a gente pensar. Adão foi expulso do Éden porque ele se tornou maldito ou porque ele pecou? Porque ele pecou. Porque ele desobedeceu. Exatamente. Aí Deus vai atrás dele porque ele não era maldito. Foi atrás dele, colocou roupas nele, abençoou a geração. Tanto que abençoou a geração. E a geração pecou, porque tinha o pecado original exercendo sobre a carne. Mas parte dela, metade não quis pecar. Né? Você pega ali a genealogia de Sete, a promessa estava sobre Sete. Exatamente. Outro personagem que a gente pode citar é Noé. Porque Noé foi salvo e porque o restante do mundo não foi. Pois é. Mas você vê, pastor. Pode falar, termina. Porque a maldição ali ou era o pecado? Né? Sim. O que Deus fala ali? Que eles eram malditos? Não. Porque eles pecavam. E eles não mudavam o coração. E não iam se transformar. Então, ainda que ele foi justo por tanto tempo, né, pastor? E depois que ele conseguiu a bênção, ele foi lá e bebeu. Né? Caiu. Aí pisa no tomate, né? Depois de receber. Mas quantos de nós, pastor, depois de receber uma bênção, não relaxa na oração? Para de jejuar. Aí fica fraco. Recebi agora, aí o cara para de orar. Primeira oportunidade ele cai. Porque ele abandona. Ele deixa de ser vigilante, né? Por que Jesus falou orar e vigiar o tempo todo? Por que você tem que fazer isso? Porque a tentação do mundo é grande, o mundo jaz no maligno, né? E hoje, pastor, falando sério, você vai no shopping ali, o que mais você vê é o RG, o SIC da menina exposto. Né? E o que acontece com um cristão que está tentando se santificar, vendo tudo isso? Não consegue. Né? Ele está sendo tentado o tempo todo. Né? Aí, se ele tiver fraco, se ele não tiver em oração, se ele não for uma pessoa que lê a palavra, ele cai. Porque a tendência da carne é cair. E aí a gente se torna cúmplice do pecado, né? Porque, na verdade, no lugar de eu trabalhar para me proteger do pecado e proteger os outros, não. Eu tento os outros a pecar comigo. Sim. Né? Eu sou o agente do mal, né? A pessoa não peca sozinha, né? Não, aí fica aquela mesma história de Adão, né? Quem que pecou? Foi ela. Essa mulher que o senhor me deu. Pois é, e por aí vai. Mas o que eu quero deixar, pastor, aqui de consideração, né, é que as pessoas criem raízes em Cristo. Que elas aprendam que a vida tem luta, tem que matar a própria carne, tem que carregar a própria cruz, e isso não quer dizer que você tem uma maldição, quer dizer que você precisa virar maduro na fé. Lutar contra você mesmo, contra suas próprias concupiscências, para que você possa evoluir em Cristo, crescer na fé, né? E não ser um escravo para sempre dessas doutrinas, achando que porque você tem tentações, você é um escravo, e você não é. Você precisa ser maduro em lutar contra a sua própria natureza, né?
Sabe, pastor, eu já cometi esse erro também. Às vezes eu ia à igreja e prestava um culto às pessoas que estavam lá. Por quê? Porque essas pessoas que importavam para mim naquele momento, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, como é que você está, como não sei o quê. E tudo isso me tirava do centro, do foco, do que eu estava fazendo lá. Eu estava lá porque fui prestar um culto a Deus, prestar um culto ao meu Senhor, estar na presença dele, diante do altar dele. Não, mas eu me distraía. Aí eu entrava naquela paranoia de Josué, sabe? Pô, eu estou me desviando para a esquerda e para a direita, quando na verdade estou perdendo o foco no autor e consumador da minha fé. E a gente comete esse erro, tá? Sim. E quantos cometem esse erro? Que vão para a igreja e estão preocupados com quem está observando, se o pastor está olhando, se as pessoas estão olhando. E é interessante isso. Por que perde o foco? Porque nunca teve foco em Cristo. Está vivendo para o trabalho, né? Está vivendo para o trabalho. É uma igreja Marta, né? Uma igreja Marta que está preocupada, Jesus está ali, mas ela está preocupada com os afazeres. E a igreja Maria, na sua condição, se dobra a Jesus e quer ouvir a voz de Jesus, é aquela que está adorando o Espírito em verdade. Exatamente. Não que Marta estava errada, ela estava querendo fazer algo para Deus, ela estava Sim. querendo fazer algo para Jesus. Mas Jesus repreendeu e falou, Marta, Marta, por que você está tão aflita assim? Olha, Maria se pegou a boa parte. Qual a boa parte? Está perto de mim, é isso que eu quero, sabe? Exatamente. E as pessoas, às vezes, são crentes, vão para a igreja, mas não estão perto de Deus. É aquela coisa, né? É para fazer a manutenção da coisa acontecer, mas eu acho que tem que ter a responsabilidade pessoal e não se perder nisso, porque senão se perde mesmo. Né? É aquele irmão que todo culto ele está no estacionamento, porque ele vai para a igreja para ser manobrista. Ele no lugar de. Qual que é a minha oferta hoje? A minha oferta hoje é que eu vou estar no estacionamento. Benção, mas culto que vem você está aqui dentro. Né? Aí o outro está servindo a ceia, mas a outra é o outro que serve. Porque todo mundo tem que receber. Agora tem aquele que vira o funcionário da área, né? E aí ele nunca vê culto nenhum. Ele está sempre servindo. E aí as pessoas dizem, mas está servindo, Deus está abençoando. Não, ele tem que se fortalecer no espírito para depois servir. Né? Isso é muito importante. Eu acho que é de maturidade também, né, pastor? O servilismo, ele acaba tirando do foco mesmo, né? Eu mesmo, como pastor, que você sabe, eu fui pastor durante 23 anos da INS, né? E eu cometi muitos erros. Por quê? Porque muitas vezes perdi o foco querendo fazer algo que Deus não me pediu para fazer. Isso que é pior. A gente acaba fazendo algo que Deus não pediu para fazer. Vira religioso, né, pastor? Se torna religioso, né? E cria um sistema religioso, e ainda leva as ovelhas a fazerem aquele culto religioso. Quer dizer, vira tudo um sistema. Tem que pedir para o Espírito Santo não permitir isso entrar na igreja. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Mas voltando ao tema da maldição hereditária, porque você sabe que se deixar aqui a gente vai, né? Vai longe. Vai virando a folha da palavra. Né? O que eu gostaria muito é que as pessoas fizessem um aprofundamento bíblico e se afastassem desses caminhos. Fujam, porque isso não é caminho de bênção. Vai trazer. Aí você está colhendo a falta de bênção na sua vida, se permanecer aliançado com essas coisas. O que o pastor Leonardo está querendo dizer, se ouviu falar assim, 7 semanas de quebra de maldição, cai fora. Você está falando assim, regressão para quebra de maldição, cai fora. Maldição hereditária, nós fazemos um culto para quebrar a maldição hereditária, cai fora. Estamos fazendo um culto para quebrar a maldição simples, maldição composta, maldição... Não caia nesses contos, saia fora. Vínculos espirituais, né? E vínculos. Vínculos, quebrar esses vínculos. Tem que tomar cuidado com tudo isso, porque Cristo é suficiente. Glória a Deus. Você confessou Jesus como seu Senhor, crê que Deus o ressuscitou dos mortos, né? Romanos 10, 9 e 10. Você crê, confessou com a tua boca, pronto, você foi salvo. Você está salvo de tudo. Inclusive, se você tem a salvação, como é que você pode pensar em maldição hereditária?
Como é que um maldito, um herdeiro maldito, leva para a salvação dele essa herança maldita, né? Exatamente. É difícil de compreender um negócio. A maldição morreu em Cristo, nós morremos em Cristo, logo não temos maldição. Ponto. E a ação de justificar, Jesus morreu para justificar. Tipo, quem é maldito? Ninguém mais. Por quê? Porque o sangue de Jesus quebrou todo tipo de maldição, quebrou todo o passado, as coisas velhas. Como é que você pode falar em maldição hereditária se as coisas velhas ficam para trás? Exatamente. Cadê? Então não ficou. Então não ficou. Ela continua atuando aí no... Alguma coisa veio junto. Eu acho que Jesus, ele recebe os pregos da cruz ali, e ele sofre todo aquele escárnio, sofre todas aquelas coisas lá, para nos transformar em benditos do Pai. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Jesus, em outra parte, ele fala... Meu fardo é leve. Troca comigo o seu jugo, né, o seu fardo. Pega o meu que é leve e leva o seu, eu levo o seu que é pesado. Como é que a gente pode pensar em maldição hereditária ou maldição? Nós somos benditos do Pai. Ainda que pecadores, errantes, que somos mesmo, né? Todos nós, eu, pastor Leonardo, nós somos pecadores, somos errantes também. A gente Isso é uma condição natural do ser humano. Sim. Agora, Deus sabia disso? Lógico. Será que ele olhou para o pastor Leonardo e falou, nossa, o que eu fui fazer com esse cara aí? Esse careca. O que eu fui fazer com ele? O que eu fui prometer certas coisas para ele? Acho que Deus está fazendo um negócio desse? Não, meu irmão. Fique em paz. Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Deus não errou. Né? Tem muita gente que gosta de falar que Deus errou. Tem umas coisas que às vezes você ouve, pastor, e que você fica indignado, né? Tipo, um pastor cobrar, ó Deus, você escreveu, tem que cumprir. Você vai ter que fazer porque você escreveu. Não precisa, porque ele sabe o que ele prometeu e ele vai cumprir. Né? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Né? Exatamente. E outra, Deus é Deus, ele pode mudar a qualquer hora, qualquer coisa. Mas uma coisa que é pétrea, uma lei pétrea, é o que Cristo fez na cruz, e isso ninguém muda. Não. Ninguém muda. Então, caia fora desses contos, caia fora dessas regressões, dessas falácias, dessas farsas, desse besterol que estão fazendo por aí. Cuidado, o diabo não sai pela tomada, o diabo não sai pelo fio do telefone, tome cuidado com tudo isso. Né? Exatamente. O diabo está na internet, isso ele está. Porque ele usa essas redes sociais para conduzir o cara no erro. Né? Da rede social, pornografia, e por aí vai, né? E todo tipo de cobiça. Cabe a cada um de nós colocar freios na nossa própria vida, porque Jesus já morreu, Jesus já fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Exatamente. Se eu creio em Cristo, vou fazer o que ele me ensinou. Exatamente. Se eu creio em Cristo, eu vou fazer a vontade do Pai, porque ele é um com o Pai. Se eu creio em Cristo, eu tenho que ouvir essa palavra. Eu tenho que orar a Deus, estar em espírito, porque o mundo está no maligno e as coisas estão sendo muito difíceis de ser trabalhadas. O mundo de hoje, né, pastor, oferece tanta coisa que é boa para a carne. Sempre foi, né, pastor? Mas agora está mais fácil, né? Agora está mais fácil. É o que eu costumo dizer. Quantos crentes que a gente viu aí, pastor, que de repente renunciaram à sua fé, não querem saber mais de Deus? Quantos crentes aconteceu isso? Voltaram às paixões antigas, né? Acontece. Mas é o que eu costumo dizer, no lugar da pessoa desprender esforço em ficar procurando raiz de pecado, rejeitando, renunciando, vai desprender esforço em oração. Pede para o Espírito Santo te fortalecer no que você é fraco. É a melhor saída para a tua vida. Pô, eu tenho um problema, pastor, eu não consigo vencer. Se esforça, pede para Deus mudar, para de fazer, né? Fortalece, mas não fica procurando saída fácil. Não tem saída fácil. Né? A porta é estreita, não é, pastor? A porta é estreita. Eu recentemente eu fiz uma oração a Deus, eu falei, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. É isso aí. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê discernimento nisso,
Se o senhor não me ajudar, eu estou perdido, porque eu sozinho não vou conseguir. Eu sei que eu vou ser fraco e não vou conseguir. E Deus me ajudou. Deus, aliás, foi uma vida de oração, uma vida de dependência, uma vida de solicitar de Deus, né, que Ele me ajude a corrigir a trajetória do meu pensamento, do meu coração e tudo mais. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. É impossível. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos chegar lá. Impossível. Agora, Graça e misericórdia. Nem por isso Deus nos chama de malditos, mas Ele chama de benditos do Pai. O próprio Jesus fala, vinde, benditos do Pai. Né? Amém. Glória a Deus. Benditos. E Deus não nos deixa, como eu volto a dizer, ser tentado acima do que podemos suportar. Do mesmo modo que a tentação vem, a palavra diz que o escape também vem. Basta lutar. Né? Eu gostaria de lembrar a todos aqui que também esse é um tema muito abrangente, tem muita coisa na Bíblia que pode ensinar, mas nós pegamos um pouquinho só para dar uma pincelada. É lógico que nós não queremos fazer vídeos longos demais, porque a pessoa nem se interessa. Hoje o vídeo passou de 5 minutos, a pessoa não se interessa mais. Quando, na verdade, é a mesma coisa que ela pegar a Bíblia, não gasta 3 minutos lendo a Bíblia. É aquele versículo, né? Que diz assim, que eu vou te abençoar, que eu vou te dar. Se ela pega, sepulcro caiado, né? Vocês são como sepulcro caiado, já falou que foi o diabo que abriu para ela, né? Exatamente. Então, as pessoas estão muito na superfície, né? Está tudo na superfície. Não pode ser um crente superficial, tem que ser um mas eu acho, pastor, que quem tem interesse, assiste. Isso é para quem quer comer. Quem quer passar fome, tem um monte de coisa aí. Né? É verdade. É isso, você tem duas opções, né? Ou você entra num lugar que você vai tomar lá um café com leite, ou você entra num lugar que você vai almoçar. É diferente. Você vai gastar mais tempo para almoçar, né? É isso aí. É isso aí. Muito bom, pastor. Faça suas considerações. Eu espero que todos tenham aproveitado aí essa pincelada que a gente deu sobre maldição hereditária. Só fixando aqui, maldição hereditária não existe. Já dizia o Quevedo. Agora, maldição existe. Né? Mas a maldição foram para aquele povo que rejeitava Deus, e esse povo, os filhos, né? Que rejeitou a bênção. Não pagamos por isso. Nós não pagamos por isso. Mesmo porque nós temos Cristo que nos justificou. O povo que rejeitou a bênção, né? Eles rejeitaram a bênção. Que não somos nós não rejeitamos a bênção. Né? Pastor, minha consideração final é que todos vocês se fortaleçam em Cristo, leiam a palavra, orem, jejuem e aprendam da palavra. Tá? Que vocês aprendam que cada um tem que carregar a sua cruz, não é fácil, tem que rejeitar a própria carne, tem que lutar contra as próprias paixões. Para vencer o mundo, tem que ser contra ele. Não tem saída fácil. O mundo, e a Bíblia nos ensina que o reino do céu se ganha força. É a força. Não adianta querer ir, vai ter que lutar contra você mesmo, contra as tentações ao seu redor, contra as pessoas ao seu redor. Isso não é maldição, isso é caminhada cristã. Então, fique firme. E a minha consideração é que ser tu uma bênção, porque você é uma bênção, e não liga para bobagem, não, porque de bobagem crente não vive, crente vive da verdade. Amém. Tá? E outra coisa, eu quero dizer para você que nessa semana a gente vai anunciar o próximo vídeo que nós vamos estar fazendo, continuando ainda na série de Quebrando Tabus, né? Nós vamos trazer um outro tema aqui, e com certeza vai abençoar a sua vida, porque eu e o pastor aqui, falando disso, estamos sendo abençoados também. Amém. Tá? Amém. Glória a Amém. Deus. Tamo junto. Pastor. Vamos orar, então, por esse povo? Vamos orar, pastor. Vamos fazer uma oração de quebra de maldição, não? Não precisa. Só para abençoar o povo, só. Amém. Olha, eu gostaria de iniciar essa oração, depois você complementa, pastor. Claro. Dizendo o seguinte: Senhor Deus, graças eu te dou pela tua palavra. Graças eu te dou porque, sendo eu um pecador, o Senhor me amou, o Senhor me abraçou com a sua graça e me revestiu de todo o poder do alto para que eu possa compreender a tua vontade.
E graças a Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor me perdoe por ser, às vezes, insistente até nos pecados, porque nós somos assim. Mas eu tenho certeza que o teu amor está em nós e que em Cristo Jesus eu não tenho nenhuma condenação. Posso declarar diante de ti, Pai, que não sou maldito. Sou pecador, mas não sou maldito. E assim, o meu irmão e minha irmã que nos assiste aqui, eu tenho certeza que o Senhor vai clarear na mente de cada um deles a sua paz, clarear a sua vontade, mostrar para eles, Senhor, que eles são benditos. Eles são benditos. Por isso eu te dou, Senhor, graças por tudo isso que estou aprendendo, graças pelo pastor Leonardo que está comigo aqui, discorrendo num assunto tão polêmico, tão sério, tão abrangente, e nós conseguimos dar uma pinceladinha na tua palavra. Eu sei que há muito mais. O Senhor é um Deus muito maior do que a Bíblia diz. E eu tenho certeza, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós declaramos um grande amor pelo Senhor aqui. Eu tenho certeza que cada irmão será abençoado na sua casa, no seu celeiro, porque eles vivem sim, Pai, no nome de Jesus e no poder de Deus, pela graça que nos foi concedida. Graças nós te damos a Deus em nome de Jesus. Pastor. Amém. Amém. Senhor Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que abençoe a vida do Teu povo. Aqueles, meu Deus, que passaram tantos anos em cadeias mentais, que estão ali presos. Pessoas que, sem culpa alguma, Senhor, acreditaram nessas doutrinas e infelizmente, passaram a vida acreditando que foram amaldiçoadas, que foram escolhidas por maldição de família e tudo isso. Eu peço a Ti, meu Deus, liberta esse povo pelo Teu Espírito, pela vitória da palavra, pela vitória da cruz, porque nós cremos, meu Pai, que a verdade está em Cristo. A morte foi suficiente para que ele fosse livre de toda a condenação. Por isso eu te peço, meu Pai, cuida deste povo que em sofrimento passou tantos anos, mas que com esta palavra de hoje possam, Senhor, ter clareado a mente deles e possam agora prosseguir livres, sabendo que o sacrifício na cruz foi suficiente para livrá-los de todo o mal. Os abençoe, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. E aí, pastorzão? Então, bênção. No vídeo, acho que a gente tinha o gás aí para falar mais umas... se deixar, vai embora, né? Maravilha, amigo, maravilha. Tá bom. Glória a Deus. Tá bom. Então, a gente anuncia aí essa semana o próximo vídeo. Amém. Essa série de Quebrando Tabus, eu espero que o Espírito Santo nos dê fatos bíblicos para a gente poder discorrer aqui. Amém. E ajudar esse povo a sair dessas correntes, né? Amém, amigo, amém. Tamo junto. Tá Deus abençoe. Deus abençoe a todos. No coração de todos, uma Fiquem boa na paz. Noite. Amém. Né? E Deus nos abençoe. Em nome amém. De Glória a Deus. Amém. Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Paz. Paz.